O CNN Cast, que é a cobertura especial da CNN em grandes eventos, está hoje no CMO Summit, que já começou. O encontro acontece em São Paulo e reúne os principais nomes do marketing para debater tendências e estratégias do mercado. E quem está por lá é aquela que não precisa de marketing, Muriel Porfírio, que traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Muri. Oi, Naka. Boa tarde para você, para quem nos acompanha no CNN Money. Não estou presencialmente aí nos estúdios, porque vim para cá presencialmente para acompanhar o CMO Summit. E a ideia, muito da proposta que está sendo debatida por aqui, com vários CMOs e líderes de alto escalão, é justamente a de que o marketing virou algo muito maior. Olhando para esse cenário e o trabalho do CMO, que é, no fim das contas, um diretor de marketing, a gente percebe que o movimento é interessante, porque antes era uma preocupação só com comunicação, e a gente sabe que comunicação em si já dá trabalho, mas agora virou algo muito maior. A comunicação também acaba completando e acaba tendo uma preocupação com relação a vendas e também com a experiência do cliente. É muito disso que eles têm debatido por aqui. E aí tem palestras que estão rolando nesse momento e ao longo do dia todo. Amanhã também tem evento, palestras, tem também vários estandes de marcas para você ter experiências e até testar, entender de que forma que você consegue inovar, consegue testar e ver novidades, tecnologias, por exemplo, inteligência artificial. E o legal das palestras por aqui também é que tem algumas que são silenciosas. Não é o caso dessa aqui atrás nesse momento, mas tem algumas que, como elas acontecem de forma simultânea, você vê várias pessoas utilizando um fone de ouvido e a pessoa no palco falando, mas você não consegue ouvir se você passa sem fone de ouvido. Então, palestras silenciosas estão na moda, pelo menos aqui nesse momento no CMO Summit. E outro ponto legal também são reuniões. Tem aplicativo que você pode marcar reuniões, fazendo networking com o pessoal aqui e com os vários CMOs que estão presentes. São mais de 6 mil pessoas que devem passar por esse espaço, além de mais de 400 CMOs aí e também diretores de alto escalão. Pois, vou chamar um deles aqui, o CMO da Vale, Leandro Sodré, vem aqui conversar com a gente. Muito bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. E eu queria justamente, antes de mais nada, entender a importância de um evento como esse. Já você sobe ao palco também para conversar nessa palestra que é silenciosa, como eles falam, né? Que o pessoal vai colocar o fone para ouvir o que você tem a dizer. Explica pra gente um pouco do foco quando você for falar, qual vai ser o foco da estratégia e para conversar e poder compartilhar os seus insights trabalhando para a Vale. Legal, Muriel, eu vou falar sobre reputação. Apesar de eu estar aqui no evento de CMO, de eu ser um CMO, a minha formação não é de marketing, a minha formação é de jornalismo. Eu sou jornalista como você, como o NACA, inclusive já tive a oportunidade de trabalhar com o NACA, trabalhamos lado a lado durante alguns anos, cobrindo economia, mas eu acho que a importância de um evento como esse, no mundo de hoje, eu vejo duas grandes avenidas. A primeira delas é a óbvia, que é a tecnológica, porque todas essas mudanças tecnológicas do mundo nas últimas décadas, elas afetaram profundamente e vem afetando profundamente o ecossistema de comunicação e de marketing. Então isso envolve relacionamento com o cliente, relacionamento com o consumidor, e envolve também o segundo ponto que eu queria destacar dessa segunda avenida, que é a reputação, que é justamente o alvo do meu painel, que vai ser às 4h30. Nós vamos falar sobre reputação, a importância da reputação para as empresas no mundo contemporâneo, que a reputação é tão fluida. Na verdade, tudo é fluido nesse mundo. Rapidamente as coisas se constroem e rapidamente também as coisas se destroem. Então, para que a gente consiga ter uma relação e para a gente conseguir que as empresas tenham a sua sustentabilidade de longo prazo, que elas sejam, no nosso caso, uma empresa de capital aberto, que ela seja atrativa para investidores, para os clientes, etc., é fundamental ter reputação. Sem reputação, eu costumo dizer para a turma, a gente não vai nem na esquina. Então a gente precisa construir reputação. Então, de um lado, um evento como esse é importante pelas questões tecnológicas, no mundo que se fala só de inteligência artificial, mas de outro lado, um mundo que também precisou, talvez mais do que nunca, de reputação. Pois é, e falando de reputação especificamente, eu queria muito saber o seu parecer e como é que você enxerga esse cenário, levando em consideração o fato de que você trabalha com o marketing e com a comunicação e tem que pensar na estratégia da Vale, pensando especificamente num risco real que existe, né? Exatamente, reputação é algo muito tangível. Isso se tangibiliza na decisão de um investidor
que investe ou não investe na companhia, se tangibiliza em como a companhia aparece, por exemplo, em vários indicadores de mercado que avaliam, entre outros pontos, reputação, se transparece no dia a dia das nossas relações que a gente tem, por exemplo, na área de comunicação com jornalistas, com influenciadores digitais. O que a gente percebe é que a reputação, ela cada vez mais está na base de tudo. E ela se traduz, no nosso caso, especialmente nas relações com as comunidades em que a gente atua. O que a gente costuma dizer, Muriel, lá na nossa área de comunicação? Que a reputação é essencial para qualquer empresa no mundo de hoje por conta da licença social para operar. Toda e qualquer empresa, de todo e qualquer setor da economia no mundo hoje, precisa de uma licença social para operar. E no caso específico da Vale, essa licença social para operar, ela desemboca diretamente em licença real para operar. Porque a Vale, como qualquer mineradora do mundo, ela depende de licença, de concessão para ela funcionar. Então, se aquela comunidade local não quiser que eu esteja lá, eu não vou conseguir estar lá. Mesmo que eu esteja lá hoje, mas quando eu for renovar essa concessão, daqui 10, 15, 20 anos, eu posso não conseguir. Projetos novos de mineração, os licenciamentos, não só no Brasil, mas no mundo todo, são cada vez mais difíceis. Então, se eu não conseguir construir uma reputação e que, na verdade, o que a gente está falando é de uma relação de confiança com diferentes públicos de interesse, eu não vou conseguir, a longo prazo, essa licença real para a gente operar, para a gente continuar operando, para continuar existindo. Muito bem. Bom, o Leandro Modé segue com a gente por aqui. Naka, se você tiver uma pergunta, ele está te ouvindo também. Eu tenho, Modé. Que bom poder falar contigo. É um prazer. Trabalhamos juntos lá no Estadão. Modé, é muito interessante pensar a Vale como sendo uma comunicadora, porque ao contrário, por exemplo, de uma montadora ou de uma fabricante de geladeira, a Vale não vende itens para o público final. Diante disso, qual que é o papel da comunicação para uma mineradora? É prestar contas com a sociedade? É proteger a reputação? É se defender? É construir reputação? Qual que é o racional por trás de uma empresa como a Vale estar na mídia e se comunicar? Naka, primeiro um prazer enorme falar com você, depois de tantos anos a gente trabalhando aí lado a lado, agora a gente pode conversar de novo. De fato, para a Vale, comunicação hoje é tão importante, Naka, que hoje eu respondo para o CEO da companhia. O meu reporte é para o presidente da Vale. Por que isso acontece? Justamente por conta dessa construção que passa por todos esses fatores que você trouxe agora. É de construção de reputação, é de construção de confiança, é de construir licença social para operar, é para a gente estar com uma comunicação aberta e transparente, cada vez mais forte com as nossas comunidades e com a sociedade em geral. Porque tudo aquilo que a gente fala, a Vale, é muito importante nesse ponto que você trouxe de ser uma empresa B2B. A Vale, ela é uma empresa B2B, mas é uma empresa que cada vez mais ela tem que se comunicar como uma empresa B2C. Como se a gente não vende minério no supermercado, a gente não vende cobre no supermercado, a gente não vende níquel no supermercado, mas a gente vende ações, a gente vende confiança, a gente compra licença social para operar, a gente compra licença, entre aspas, para a gente operar. Então, a reputação ela está na base disso tudo para uma companhia que é B2B, E como eu disse agora há pouco para a Muriel, se a gente não tiver essa licença para operar de qualquer setor da economia, nenhuma empresa no mundo consegue operar hoje. Isso vale para qualquer empresa, seja ela um negócio B2C, ou seja, que ela venda diretamente para o consumidor, ou seja ela um negócio B2B, que ela venda para outras empresas, que é o caso da Vale. Então, comunicação, reputação é essencial para a Vale, está no nosso dia a dia e é algo primordial para a gente poder continuar conversando e continuar tendo essa licença com diferentes stakeholders, com diferentes públicos de interesse. Muito bem, Leandro. Obrigada, pela conversa por aqui. Eu volto aí com vocês, Naka. A gente vai continuar acompanhando o evento, trazendo os destaques ao longo da programação aqui do CNN Money. Muito bem, Muriel Porfírio, direto do CMO Summit. O CNN Cast é uma parceria de mídia da CNN com grandes marcas para a cobertura de eventos com relevância para a sociedade e para o mercado.